porque eu, na verdade, desde que eu me entendo por amante do futebol, eu sempre me liguei muito mais em atacante, em ataque do que em defesa. Eu não sei a escalação da defesa. Os ataques eu lembro perfeitamente daquele time, dos times todos que eu via. Eu acho que eu me via no lugar dos atacantes. Quando a jogada não dava certo, eu não gostava da jogada de defesa porque ela atrapalhava, entende? A coisa ofensiva, a coisa em direção ao gol, né? Então eu só podia escalar 5, eu quis escalar 5. Aliás, a maneira como escalava antigamente, 5 jogadores de ataque que incluíam 2 volantes, né, ou como se chama hoje, um meio direito, meio esquerdo, mas eram 5, né? Essa conversa periga ficar um pouco saudosista, porque em futebol, acho que nós todos somos saudosistas. Quando se fala em futebol, todo mundo remete aos jogadores que viu jogar na adolescência, né, que é a época que a gente gosta mais de futebol. Normalmente é isso que a gente quer ser jogador de futebol, é o sonho da vida da gente. Quando as pessoas se reúnem e falam de futebol, sempre a conversa vai lá para trás, né? E as minhas escalações imaginárias sempre são de 5 jogadores, são 5 atacantes, né? Eu ainda tenho dificuldade de escalar um time com 2 ou 3, às vezes tem ataques com 2, né? Fulano e fulano, fulano tá faltando 2. O malandro na praça outra vez. O carioca Chico Buarque é torcedor do Fluminense. Mas quando morava em São Paulo, ao assistir jogos no Pacaembu, descobriu o grande ídolo. O Pagão, ele me conquistou como jogador num jogo contra o Fluminense. Eu estava no Pacaembu, fui ver o Fluminense jogar contra o Santos. Eu fui ver o Fluminense jogar, né? E o Santos ganhou, se não me engano, de 5-1. Foi uma coisa assim. E era o Pagão. Foi um pouco antes do Pelé aparecer. Foi a primeira vez que você viu o Pagão jogar? Foi a primeira vez que me chamou assim, talvez tenha sido a primeira vez, talvez tenha visto, mas que me conquistou, né? Nesse jogo o Pagão arrebentou. Ficou na minha memória esse drible, essa jogada do Pagão, que ele repetiu várias vezes. E ele foi que ganhou o jogo, né? Era uma loucura, ele dava um drible pelo alto, de calcanhar, era um chapéu. Aí no meio da música tem um senhor chapéu, que é o chapéu do Pagão, de calcanhar. Ele vinha na corrida e dava o chapéu puxando pelo calcanhar, já apanhava a bola lá do outro lado, atrás do back, e na diagonal. Ele vinha apanhar a bola pela meia direita, e às vezes pela meia esquerda, mais pela meia direita, e ia na diagonal, entrando na área pela diagonal. Por causa de Pagão, Chico joga com a 9 no time que ele criou, o Politeama. Politeama, como vocês sabem, em grego quer dizer muito espetáculo. Ou, por exemplo, uma grande variedade de espetáculos. Politeama, Politeama, o povo clama por você. Politeama, Politeama, estão rindo do quê? Cultiva a fama de não perder. E foi lá que se deu o grande encontro. O dia que o Pagão está lá no campo de futebol, eu fiquei que nem um garoto, eu consegui ver o Pagão. Como é que vai ser? Foi um encontro, a Maria acha graça e tal, eu fiquei nervoso, né? Depois levei a camisa para casa. Vem, João, eu vim aqui, eu ouvi dizer que você está querendo assimilar meu estilo de jogo, e você vai ter aquela... Eu já assimilei, mas já esqueci também. Eu fazia essa jogada, assim, coisa de calcanhar para cima do deck e tal. Na suma eu assino Pagão. Eu gostava do jeito dele jogar, você acha que eu sei? Mas sou obrigado a dizer a verdade, eu não jogo que nem o Pagão. Eu fui empurrado, veja bem, sou profissionalista. Eu nunca liguei para futebol, me empurraram. Eu fui por um acaso, fui jogador por um acaso, destino mesmo. É isso aí. Que nem eu com a música também, foi a mesma coisa. Com os 32 anos eu me enjoei de pau, não podia mais ver. Mas futebol tá com 40 e continua jogando. Me dê notícia de você. Eu gosto um pouco de chorar. A gente quase não se vê. Me deu vontade
verdade um pouco com você. Eu gosto de qualquer... E do dia seguinte, levantei, fui embora, me bateu o negócio. A empregada vai pegar a camisa, vai voltar para lavar, claro. Eu voltei correndo, catei a camisa, com o autógrafo dele, já ali na bica de entrar na máquina de lavar. E salvei a camisa com o autógrafo do Pagão. Não tem autógrafo de ninguém. Essa do Pagão, pô, tá lá. Vou botar num vidro, fazer um quadro. Daqui a pouco, em Paris, o velho e bom Chico bate uma bola com a equipe da ESPN Brasil. E se há futebol, há também uma boa tabela na prosa com o craque Tostão. É melhor perder jogando bonito ou ganhar jogando feio? Tudo isso no próximo bloco. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí. Malandro na praça outra vez. O futebol estabeleceu a ligação entre Chico Buarque de Holanda e a ESPN Brasil. Aconteceu no dia 11 de julho de 98, véspera da final da Copa da França. Chico foi o convidado especial do programa A Copa é Nossa, feito diretamente lá de Paris. E aqui do meu lado esquerdo, o Chico Buarque de Holanda, compositor, músico, escritor, enfim, está aqui fazendo crônicas da Copa ao lado do Tostão. Entre a Holanda e a França, eu prefiro enfrentar a França. No dia 19 de junho, Francisco Buarque de Holanda completou 60 anos. Ele é 3 anos mais velho que outro gênio brasileiro. Pouco antes da Copa de 98, os dois se encontraram no bairro do Marais, em Paris, para bater uma bola. Chico, quando você era menino, você vivia com seu pai, que era um intelectual, um historiador, um crítico de literatura. Você gostava mais e sonhava nesta época em ser um músico, um escritor ou um craque de futebol? Só futebol, né? Só futebol? Pequeno, só pensava nisso. É. Eu pensei mesmo que fosse virar profissional. Apesar do meu pai não gostava de futebol. Quem me levava a ver futebol era minha mãe. Minha mãe levava a mim e os meus irmãos para o estádio. Nessa época pequena eu morava em São Paulo. Então eu ia muito ao Pacaembu. A primeira partida que eu assisti, na verdade eu assisti de lá. Eu lembro exatamente. Perto de onde tem aquele Antártica ali. Sei. Mas aí eu vim com minha mãe e meus irmãos. Era um jogo do Torneio Rio São Paulo. Sei. 51. Em 51? Era Palmeiras e Fluminense. Eu vim porque eu sou fluminense, né? Minha mãe era fluminense e eu virei fluminense. E eu estava assistindo ali numa cadeira bem baixa. Vinha sempre, né? Quando eu morava aqui perto, né? Uhum. Eu vinha antes, quando eu não morava em Pacaembu, eu assistia alguns jogos também. Mas quando eu morava aqui ao lado, tinha essa história de descobrir que abria o portão, começo no tempo. Então qualquer jogo que tivesse, eu vinha assistindo, né? De mesmo graça, que não né? fosse São Paulo, Fluminense? Não, de graça, aí vinha assistir qualquer coisa. Aí eu nunca fui santista, mas eu sempre gostei mais de futebol do que dos meus times. Nunca fui um torcedor muito fiel, fanático, nunca fui, não. E saía de lá e ia pra a rua onde eu morava, a gente jogava bola na rua, né? Rua Doc Lobo. Hoje em dia, eu via o carro lá em cima, dizia, olha a morte! Aí parava um pouquinho. Eu só pensava nisso. Assim, até
Até agora. Até agora. Continua pensando nisso. Você tá jogando bola. Você tá jogando bola aqui na França, pelado aqui, como é que é isso? Consegui jogar. Não, sempre que eu venho aqui tem uns brasileiros que se reúnem para jogar. Tem pelado de brasileiro direto, né? Outro dia, conversando com meu irmão, mais velho, ele me garantiu que eu vi um jogo da Copa de 50, Brasil e Suíça 2-2. Aí depois que ele falou, eu comecei a lembrar vagamente daquela coisa da Suíça, daquela cruz, daquele uniforme. Lembro muito pouco. A Copa de 50 eu lembro mais de ouvir pelo rádio. Eu lembro muito da final, do Brasil e Uruguai. Quer dizer, eu lembro só do gol do Brasil. Era gol de Friaça. O locutor falou assim, gol de Friaça, quase que vai abaixo o Maracanã. E eu acreditei que estava tremendo que ia cair aquele negócio. É mais importante do que o jogo em si, né? Servido na entrada da área, empurrou para Friaça, atenção, entrou na área, tirou. Gol! Eu comecei a ver mesmo, e me lembro assim de jogos assim, comecinho dos anos 50, 51 e tal. Depois eu fui morar em Roma em 53, 54, aí eu lembro bastante de ver futebol, de ver a Copa da Suíça na televisão, pela televisão que passava na Itália direto. Vamos lembrar da música, como é que é? Para estufar este filó. Como eu sonhei. Como eu sonhei. Só se eu fosse o rei. E a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané. Mané para Didi, para mané. Para Didi, para pagão. Para...